declaramos e definimos como santos os beatos Francisco Marto e Jacinta Marto. E inscrevemos-los no catálogo dos santos, estabelecendo que em toda a Igreja sejam devotamente honrados entre os santos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Francisco Marto nasceu em 11 de junho de 1908 e foi batizado no dia 20 de junho. Jacinta, sua irmã mais nova, nasceu a 5 de março de 1910 e foi batizada no dia 19 desse mês. Ambos nasceram em Aljustrel e foram batizados na paróquia de Fátima. Eram os mais novos dos 7 filhos de Manuel Pedro Marto e de Olímpia de Jesus e primos de Lúcia de Jesus. Francisca, Jacinta e a Lúcia, estes 3 meninos da Serra da Aires, são crianças normais, como as crianças da Serra da Aires, que tiveram uma experiência especial e cuja experiência vai marcar as suas vidas e vai marcar de tal forma que se tornam para nós testemunhos e desafio para a nossa vida cotidiana, digamos assim. À partida não podemos dizer que tenham algo de especial, a não ser serem crianças e frágeis. E nós damos-nos conta, a olhar para o agir de Deus na história da salvação, que Deus tem uma predileção especial precisamente pelos pequenos e pelos pobres. E o Francisco, a Jacinta e a Lúcia, crianças normais, de umas famílias normais, com um comportamento que em nada se distinguia do comportamento das famílias daquela época aqui na Serra da Aires, são crianças tão simples e tão pobres que Deus escolhe para que todos nós possamos saber que a graça que se vai gerar não vem deles, mas vem de Deus. Ou seja, que a força é de Deus, mas não destas crianças. E isto é muito mais simples de demonstrar, ou de se provar, ou de se testemunhar, quando os instrumentos escolhidos por Deus são simples crianças, normais, analfabetas, com uma fé muito simples, uma fé vivida no seio da sua família. Estas crianças vivem a contar os dias do ano precisamente da mesma forma como era contado na década anterior e ainda na década anterior e no século XIX, isto é, vivem a contar o ano pelas estações, pelos dias de festa, do calendário religioso, obviamente, portanto, a contar os dias que faltam para o Natal, os dias que faltam para a grande festa que é a Páscoa, os dias da Quaresma, com as tradições religiosas e com a forma de viver que esses tempos imprimem na sociedade em que estão inseridos, na comunidade em que estão inseridos. Onde a figura do padre é uma figura tutelar, onde a figura do professor é uma figura tutelar, ainda que essa figura não esteja disseminada por todo o Portugal nesse tempo, onde a figura daquele que tem alguns conhecimentos de enfermagem ou a figura do médico é tutelar. Portanto, estamos a falar de comunidades rurais que pautam a sua vida pelos trabalhos agrícolas e pelos ciclos festivos que estão relacionados com o calendário religioso e com o calendário da natureza. O Francisco e a Jacinta não podiam ser mais diferentes. E é muito curioso porque a Lúcia, se tivesse que os escolher para esta aventura, não os escolheria. Ou seja, a forma como a Lúcia os vai descrevendo e que nos fica registado nas suas memórias, mostram 2 irmãos muito diferentes entre si e que, por um lado, também mostravam ou provocavam alguma antipatia na Lúcia, o que não deixa de ser curioso. Muitas vezes nós, para as nossas aventuras, gostamos de escolher aqueles que gostamos mais. Deus tem outros critérios. O Francisco era um menino tímido e reservado, que gostava de mais estar metido com as suas coisas, não ligava muito às contendas com as crianças, não se importava de perder, era metido consigo, digamos assim. A Jacinta era a mais nova dos seus irmãos, ao contrário do seu irmão, gostava de ser a estrela. É assim que eu gosto de pensar na Jacinta. Cheia de entusiasmo, gostava de dançar, gostava de ter os mimos e as carícias, gostava de ter o centro das atenções. Uma típica menina mais nova numa família rodeada de carinho. O Francisco e a Jacinta em nada se distinguem das crianças da sua época. Gostavam de brincar, gostavam de jogar.
O Francisco, por exemplo, não se importava de perder. Isto já constituía um grande problema para a Jacinta. Há também pormenores, por exemplo, onde vemos estas disputas entre rapazes de aldeias vizinhas, que o Francisco também vai arremessar algumas pedras aos rapazes de boleiros, quando há uma rixa entre eles. Gostavam dos animais e dos pássaros, da natureza, gostavam de estar na companhia uns dos outros. Também gostavam de rezar, aquelas orações mais simples, embora apressadamente, porque queriam jogar. E é muito bonito que a Lúcia descreve, por exemplo, que eles, querendo obedecer aos pais para rezar, diz a Lúcia, como todo o tempo lhes parecia pouco para brincar, então apressam a oração. Ou seja, com isto conseguimos ver que são crianças normais, porque as crianças, quando são normais, todo o tempo lhes parece pouco para brincar. Também vemos que mesmo depois das aparições, e há um pormenor curioso com o Dr. Carlos Azevedo Mendes, já estamos em setembro de 1917, já se deram as aparições, já se deu aquele incidente difícil da prisão e eles, em setembro, portanto já após a prisão de Vila Nova de Ourém, continuam a querer brincar e quando o Dr. Carlos Azevedo lhes pede que o conduza até à Cova da Iria, eles deixam-no ir à frente para ver se se perde nas encruzilhadas e começam a rir sempre que o senhor se perde, que é uma coisa tipicamente de crianças, gostam de se rir com os erros dos adultos, com aquelas coisas que vão correndo mal. Ou seja, até depois das aparições e com aquele momento intenso, psicologicamente intenso, como é o episódio de Ourém, conseguimos perceber que psicologicamente estas duas crianças continuam a ser crianças perfeitamente normais. As aparições de Fátima decorrem na segunda década do século XX e claramente mostram um Portugal que se encontra com um constante desafio relativamente à questão religiosa. O mundo está pela primeira vez a viver um grande conflito ao nível mundial. Portugal encontra-se num tempo de grande carestia de vida. Podemos dizer que Portugal se encontra também confrontado com esse conflito à escala mundial, uma vez que há jovens portugueses que entram na Primeira Guerra Mundial. Portugal está também a desenvolver um processo político muito desafiante para a Igreja, isto é, a partir de 1910 vive a mostrar do ponto de vista da lei que é possível demonstrar às populações que a ideia de Deus pode não fazer sentido nas suas vidas e, portanto, nós vemos um contexto histórico que mostra uma grande dificuldade em olhar para a questão religiosa de uma forma natural, ainda que se note perfeitamente uma diferença muito grande entre aquilo que é legislado e aquilo que é vivido. Se nos grandes centros das cidades, e nesse tempo nós temos 2, 3 grandes cidades no país, nós vemos um constante apelo a que essa lei republicana se coloque na vida dos cidadãos. Nós também vemos que há todo um Portugal rural que vive mais ou menos afastado dessa ideia e continua a entender que Deus está presente na história da humanidade. A sua educação cristã, simples mas sólida, teve como seus principais agentes seus pais, que foram para eles um exemplo de fé comprometida, de respeito por todos, de caridade para com os pobres e os necessitados. Ainda muito novos, começaram a pastorear o rebanho da família. Francisco tinha 8 anos e Jacinta 6. Em 1916, na primavera, no verão e no outono, veem o Anjo da Paz. Entre maio e outubro de 1917, em cada dia 13, em agosto no dia 19, foram visitados pela Virgem Maria, a Senhora do Rosário. Na primeira aparição, em 13 de maio de 1917, a Santíssima Virgem fez-lhes um convite. Quereis oferecer-vos a Deus? Com sua prima Lúcia responderam: sim, queremos.